Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que estava acompanhando as emoções de 3 vezes Ana, continue com a gente. Eu sou Anne Guerreiro, te mostro as principais notícias do DF em torno que movimentaram esta quinta-feira, 15 de junho. É a partir de agora no SBT Brasília, a segunda edição. A Petrobras anunciou a redução de 13% por litro no preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras, que agora vai ficar em R$ 2,66 por litro. Com essa queda, a Petrobras estima que o preço final da gasolina nos postos deve ficar, em média, R$ 5,33 por litro. Isso, claro, dependendo de cada região, impostos e até estoque dos postos, né? Essa foi a segunda redução do preço da gasolina em um mês. E essa redução ao consumidor final só deve ser sentida nos próximos dias. A morte de 4 pessoas que estiveram em uma festa no interior paulista disparou o alerta sobre a febre maculosa, desconhecida por muitos, que é transmitida por carrapatos. Apesar da nossa região não ser uma área endêmica dessa doença, o Centro de Vigilância em Saúde do DF abriu uma busca ativa por pessoas aqui do DF que tenham passado pela região paulista. Então vamos conversar com a repórter Vanessa Vitória. Vanessa, por que a Secretaria de Saúde resolveu fazer essa busca? Tem alguma suspeita? Boa noite. Olá, Soane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, suspeita, por enquanto não, até porque já passou até o período de incubação. Essa festa aconteceu no fim de maio e a gente já está aí no meio de junho. Mas o que acontece? Como era uma festa muito grande, moradores do DF podem ter ido passear por lá e por isso a Secretaria de Saúde está fazendo essa varredura, está fazendo essa busca e abrindo os canais para que as pessoas que estiveram possam entrar em contato, porque o quanto antes, né, os sintomas são tratados dessa doença, mais fácil de combater aí, apesar que a gente viu mortes prematuras que aconteceram lá em Campinas, Sônia. Então, o que acontece? A gente sabe que aqui a gente tem região de mata, fim de semana aí o pessoal gosta de ir para uma cachoeira, fazer uma trilha, não precisa nem viajar. Nos arredores aqui mesmo tem muita área bonita e o carrapato estrela, que é o transmissor dessa doença, ele é encontrado em capivara. Então, a gente tem muita capivara andando aí pelo lago. Eu vou falar para você, Suane, uma listinha aqui da Secretaria de Saúde, porque a última vez que o DF registrou a doença, a febre maculosa aqui no Distrito Federal, foi há 3 anos. Então foi assim, em 2019 teve um caso, em 2016 foram 2, em 2013 1 e 2012 um caso também. E aí, como essas mortes chamaram muita atenção para a doença, que é transmitida por carrapato infectado, não passa de pessoa para pessoa, mas tem sintomas muito parecidos com de outras doenças, então pode fazer uma confusão, pode ter febre alta. Inclusive hoje, a Viviane Costa, apresentadora do SBT Brasília, primeira edição, fez, né, uma entrevista como infectologista, gravou o podcast Viva Bem, Viva Mais, e a gente vai acompanhar agora o que ela disse a respeito, o que a pessoa deve fazer se encontrar um carrapato aí pelo corpo, como é que a pessoa deve proceder. Vamos ouvir. Nunca é retirar e espremer com a mão o carrapato, caso você encontre algum. Isso é super importante, né? O cuidado na hora de retirar, como que deve ser? Então, o ideal é que você limpe aquela área com álcool 70, que todos nós temos em casa agora, e que a gente retire com uma pinça de sobrancelha. Evite esmagar, porque lembrando que dentro daquela saliva, daquele tubo digestivo do carrapato, a gente tem a bactéria. Colocar uma luva e a pinça, melhor ainda, para que você não corra o risco de se autocontaminar ao retirar o carrapato. Então, se você quiser ouvir essa entrevista completa, é só entrar no podcast da Viviane Costa lá no site do SBT News. É só apontar para esse QR Code que está aí na tela e ir direto para o podcast. Você já leu quantos livros neste ano? Eu estou perguntando isso porque uma pesquisa mostra que no DF a maioria das pessoas não leu nenhum livro nos últimos 3 meses. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a reportagem completa sobre esse assunto, mas antes disso vamos ouvir o que disseram algumas pessoas nas ruas sobre o hábito da leitura.
Eu não leio com muita frequência, mas de vez em quando eu pego livros para ler, outras coisas também que são do meu interesse. Eu gosto de ler coisas que eu acho interessante. Agora, se não for do meu interesse, eu não leio. Aí deixo de lado mesmo. Não, eu gosto de ler. Só que atualmente eu não estou tendo tempo para ler. Eu não tenho costume de ler. Por quê? Preguiça. Eu acho que é um pouco de falta de tempo também, que é muito corrida, eu saio da faculdade, já venho pro trabalho, chego em casa, estudo e vou dormir. Continua a expectativa do GDF pela decisão sobre o repasse do Fundo Constitucional. Hoje, um advogado aqui do DF entrou na Justiça para impedir perdas nos cofres públicos do governo do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha falou hoje sobre as negociações. Em um evento hoje pela manhã, o governador agradeceu ao relator do novo marco fiscal no Senado, Omar Aziz, a intenção de retirar do projeto em tramitação o trecho que trata do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Hoje já temos o convencimento do relator do projeto no sentido da retirada do artigo que trata do Fundo Constitucional e vamos continuar trabalhando. O deputado Arthur Lira já teve uma conversa com a nossa vice-governadora, que é do mesmo partido dele. Ontem o senador Omar Aziz teve uma conversa com ele também e existe uma garantia da parte dele de que o texto que vier do Senado ele vai trabalhar para que seja aprovado. E agora uma imagem inusitada. Um ônibus escolar invadiu uma casa em Ceilândia. O ônibus teria perdido freio. Dentro dele, por sorte, não havia crianças, apenas um motorista. A princípio, ninguém ficou ferido, mas foi um susto mesmo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, mas não tivemos resposta. Bueiro aberto, sem calçada, na rua, moradores que se arriscam pelas avenidas, problema na certa. Olha o resultado disso. Em Vicente Pires, uma mulher de 56 anos foi socorrida pelos bombeiros depois de cair em um bueiro sem proteção. E quem passa por lá reclama. O acidente foi na Rua 3 de Vicente Pires. A mulher, que tem 56 anos, caminhava quando não percebeu o bueiro e acabou caindo. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas fraturou a perna em 3 lugares. Hoje, o bueiro em que a senhora caiu já estava tapado. O que os moradores reclamam é que aqui em Vicente Pires não tem calçada para o pedestre. O espaço hoje é ocupado pelos carros e muitas vezes os locais que deixam esse espacinho aqui para os pedestres não é muito grande. Aqui na frente a gente já vê, a poucos passos depois, a gente já precisa voltar para a rua porque se depara com lixeira, placas, o que deixa inviável, por exemplo, um cadeirante passar por aqui. Às vezes a gente vai desviar do carro, às vezes quase cai no bueiro. Anda com medo. Anda com medo. É fácil fazer flagrantes como esse, em que as pessoas se arriscam no meio da rua para conseguir passar por essas áreas aqui. Aqui não tem calçada e a gente é obrigado a ter que passar no meio da rua aqui, próximo à rotatória, onde tem os carros aqui, pode acabar acontecendo algum acidente. Os moradores já estão recorrendo à justiça para que tenham o direito à calçada garantido. Nós buscamos aqui ajuda do Poder Judicial, porque não existe nada do governo para beneficiar. Pena que precisou acontecer um acidente desse para o buraco, para o bueiro ser tapado. A nossa produção entrou em contato com a administração de Vicente Pires, mas não tivemos resposta sobre a falta de calçadas. Todo bebê que nasce tem direito à caderneta de vacinação. É uma forma dos pais organizarem a imunização dos filhos. O problema é que esse documento tão importante, que ajuda a acompanhar o desenvolvimento infantil, está em falta no DF. Aí muita gente decidiu improvisar as anotações. Veja na reportagem. Rafael nasceu no último domingo. Ele chegou com 37 semanas e 4 dias, com direito à bolsa rompida e tudo. Mas sabe o que não chegou junto com ele? A caderneta definitiva de vacinação. Eles me deram uma caderneta provisória, dizendo que essa era a caderneta que ele teria de direito, porém eu iria verificar no posto de saúde se iriam trocar ou não a caderneta dele. Vocês sabem que eu também fui mamãe recentemente. E assim como o Rafael, a caderneta de vacinação da Ana Flor também foi provisória. Isso há 6 meses atrás. De acordo com a Secretaria de Saúde, o responsável pela entrega do documento do bebê é o Ministério da Saúde. E a última vez que o envio aconteceu foi em 2020.
No site do Ministério da Saúde, a informação é que a versão impressa da terceira edição da Caderneta da Criança chegaria aos estados e ao DF a partir de março de 2022. Uma remessa de aproximadamente 10 milhões de cadernetas para todo o país, o que, pelo visto, não aconteceu. O documento auxilia no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e todo cidadão tem direito a receber um exemplar assim que nasce. Com a falta nos hospitais e nos postos de saúde, o jeito que a Luciana deu foi improvisar. Sem espaço na provisória para anotar todas as vacinas que o Rafael vai tomar, ela vai levar para os postos de vacinação uma personalizada, feita por meio de um arquivo digital que ganhou de uma amiga. Como essa é muito fininha, muito provisória, eu fiquei assim, gente, será que realmente é completa? Aí eu fui comparar. Essa daqui que ela conseguiu, ela tem todas as instruções que o pai ou a mãe ela pode seguir, pode se orientar por aqui. Tem as informações também da criança de consulta de mês a mês. E na parte de vacinação, são vários campos que ele pode ser preenchido. E tem mais a parte da anotação, coisa que essa aqui não tem. Ou seja, se o médico quiser anotar alguma coisa, ele vai ficar a desejar. O Ministério da Saúde informou que a impressão das cadernetas está em andamento, mas não há previsão de envio. Esclareceu ainda que, enquanto o documento não está disponível, é possível imprimir a cartilha no próprio site do Ministério. No Novo Gama, um cachorro foi atacado no meio da rua por 2 pitbulls que teriam fugido de casa quando o dono abriu o portão. Por sorte, o animal sobreviveu, mas ficou bastante ferido e o caso foi parar na delegacia. Os moradores estão preocupados, porque não é a primeira vez que esse tipo de ataque acontece. O vídeo é chocante e mostra o desespero de uma mulher ao ver um cachorro sendo atacado por 2 pitbulls no bairro América do Sul, em Novo Gama. Tá matando chiclete, matando cachorro, Michele! Meu Deus! Os donos dos animais tentam separar os cachorros. A mulher usa até um rodo, mas não consegue. O ataque foi exatamente aqui na porta da casa onde moram os 2 cachorros. Segundo os vizinhos, os animais tentaram atacar uma senhora que passava por essa rua. Mas quando viram o chiclete, eles mudaram o alvo e morderam o animal. A gente fica com medo, a gente já conversou com ele para ele usar a focinheira, não usou. Quando eu vi a cena do meu cachorro, eu disse, está morto. A Marinalva é a dona do chiclete, estava trabalhando no momento do ataque. E conta que o dono dos pitbulls prendeu os cães, mas deixou o cachorrinho dela ferido no quintal da casa por horas sem socorro. Foi o patrão dela quem levou o chiclete ao veterinário. Os ferimentos tinha na orelha, debaixo do braço dele, tinha nas costelas dele. Aí da outra parte que ele estava deitado na cama, eu não tive coragem de levantar ele para ver. Os moradores estão assustados e com medo de um novo ataque. Porque ele fica andando para lá e para cá, fala que é dócil, mas realmente não, que já é a segunda vez que acontece isso. Aqui é um comércio, direto tem gente comprando, criança, idoso, direto, toda hora. E se acontece outro deslize dele? Agora nós, moradores, tem que ficar dentro da nossa casa preso, porque a gente tem medo de um pitbull, porque a gente tem medo de um cachorro de um porte grande. Hoje, a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa ouviu o comandante-geral da PMDF, Coronel Clepter Rosa. No depoimento, ele afirmou que o número de policiais empregados no dia 8 de janeiro, bem como a determinação de manter o restante da tropa de sobreaviso e não de prontidão, partiu do Departamento de Operações da própria PM, então comandado pelo Coronel Paulo José Ferreira, e que teria sido ele também o responsável por designar alunos do curso de formação para trabalhar nesse dia. Em seu depoimento, o Clepter Rosa disse ainda que ficou sabendo da invasão do Congresso Nacional pelo YouTube. Ler é viajar sem sair do lugar. E, aliás, é um hábito que todo mundo deveria ter. Mas uma pesquisa revelou que no DF a maioria da população não leu sequer um livro nos últimos 3 meses. Tayane Mello. O Arthur é um leitor assíduo. Desde pequeno tem o hábito da leitura. Ele começou a faculdade de jornalismo, mas a paixão pelos livros o fez migrar para o curso de letras. Ler é conhecer outros mundos que eu não estou. Por exemplo, eu nunca fui para um... Não tem como eu ir para o século XIX
Mas eu, por meio da leitura, eu consigo conhecer a sociedade naquela época. Eu conheço outras histórias de mentes de pessoas que eu não teria acesso sem a leitura. Mas essa paixão do Arthur pela leitura não tem sido vista com muita frequência aqui no Distrito Federal. Uma pesquisa do Observa DF, realizada em abril deste ano, mostra que 55% das pessoas não leram ou nem pelo menos ouviram livros nos últimos 3 meses. Para o estudante de letras, o resultado dessa pesquisa pode ter consequências prejudiciais à sociedade. Se você não lê, se você não tem acesso ao conhecimento, você não conhece. Se você não conhece, você não consegue pensar por si mesmo, ter um senso crítico. Você não consegue compreender outras visões além da que você está condicionado. A pesquisa mostra que as formas de acesso à leitura variam de acordo com a renda das pessoas. Quem tem uma renda mais alta costuma utilizar serviços pagos com mais frequência. Já pessoas com renda mais baixa aparecem no levantamento utilizando livros de áudio com mais frequência, por passarem mais tempo em transporte público e esse tipo de leitura ser mais acessível. O uso de bibliotecas também foi um ponto observado na pesquisa de acordo com renda e faixa etária. Pessoas mais ricas utilizam o espaço como local de estudo, socialização e inspiração. Já pessoas mais pobres fazem o uso de bibliotecas para empréstimo de livros, impressão de materiais e atividades infantis. A frequência de uso desse espaço também está ligada à faixa etária. Jovens entre 16 e 24 anos são os que mais vão a bibliotecas. A idade é um elemento que perpassa o consumo de todos os bens culturais. Jovens têm uma propensão muito maior ao engajamento com arte e cultura aqui no Distrito Federal do que pessoas de idade mais avançada. E isso ocorre também nos hábitos de leitura. Você já deve ter ouvido falar em gravidez psicológica, né? Pode até achar que estou falando de mulheres que passam por uma situação como essa. São casos raros, mas acontece. Agora, quando se tratam de cadelas, aí o quadro muda. Essa síndrome afeta mais da metade das cachorrinhas não castradas. E um alerta pode ser também, né, por causa de mudanças de comportamento dos bichinhos. Conhecida como pseudociese, a gravidez psicológica ocorre por causa da disfunção do hormônio da progesterona. E os sintomas são os mesmos de uma gravidez verdadeira. Ela não esteve gestante, ela não pariu, mas mesmo assim ela vai ter todo um comportamento de uma cadela que está gestante ou que está recém-parida ou que está algum nenenzinho próximo a ela. O tratamento depende da gravidade dos sintomas. Alguns cuidados podem ajudar na melhora da saúde física e mental do animal. A primeira coisa é retirar esse possível filho dessa cadelinha. Não devemos ordenhar a cadela ou a gata, uma vez que quando a gente ordenha, a gente estimula mais a liberação do hormônio que gera a estimulação do leite. Não devemos deixar a cadelinha lamber os peitos, então a gente coloca uma roupinha e administramos uma medicação que ajuda a secar o leite. Na casa do João Paulo, a gravidez psicológica veio depois que a gatinha da família teve filhotes. As cadelas adotaram os gatinhos e passaram a cuidar deles como se fossem delas. Uma delas mesmo às vezes leva lá para a casinha delas, deita lá junto com eles, lambe eles e eles acham normal. Ele gravou um vídeo mostrando as duas em ação. Olha como as cadelinhas são cuidadosas. O problema pega muitos donos de pets de surpresa, mas é bem comum. Atinge cerca de 50% das fêmeas não castradas em idades de 2 a 4 anos. Com a Luna, essa cadelinha Shih Tzu, já foram 3 episódios de gravidez psicológica desde o primeiro cio, quando ela ainda era filhote. Larissa, conta pra gente, como é que você percebeu que tinha alguma coisa de diferente, alguma coisa de errado com a Luna? Então, os primeiros sintomas que eu percebi foi a mama dela que estava muito inchada. Então, eu falei, nossa, vai acabar vindo. E os outros sintomas foi que ela estava muito agitada, chorava o tempo todo de noite, querendo sair. Se você não é um criador de cão ou de gato, castre mais jovem. E você vai prevenir o câncer de mama e a infecção uterina e, naturalmente, também a gestação psicológica. Um professor do Centro de Ensino Fundamental 5 de Sobradinho teria agredido uma aluna na escola. A Secretaria de Educação informou que o batalhão da foi acionado e um boletim de ocorrência registrado. A Corregedoria da Secretaria de Educação apura o caso.
Quer ajudar a gente a trazer aqui as notícias que movimentaram o seu dia? Então anota o WhatsApp da nossa redação, é o 996232421. É só salvar o contato aí no seu celular e mandar a sugestão pra gente. Eu fico por aqui, um super beijo pra você e até amanhã.